Memphis Depay, aquele que o produtor esquece, marcou 2 gols e deu uma assistência, e ele se tornou, com esses 2 gols, o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Mas não esfrega a chuteira do Van Basten. Não tô perguntando não isso. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que teve... Eu tô dando um dado só, dado, frio. Legal, ele foi o cara do jogo, né? O cara virou o maior artilheiro da história da Holanda, passando Van Persie. Tá? 52 gols, isso, né? 52 gols. E detalhe, viu? Eu assisti o jogo, tá? Então eu vou comentar em cima do que eu vi lá da partida. Pois não. O Memphis Depay, ele joga centralizado, né? Ele é camisa 10 lá também. Joga, se eu não me engano, é camisa 10, né? Ele joga centralizado. E ele corre da mesma forma, exatamente. Porque aí você vai brigar com o Silvio Luiz. Exatamente da mesma forma. O Silvio Luiz, ele veio aqui na Quem assistiu o jogo? Porque assim, o corintiano, que não gosta do Memphis, ele vai lá e ele fala assim, não, ele correu demais. Nossa, ele deu carrinho. Meu, Silvio Luiz bateu aqui na porta, eu nem cheguei. Ele falou assim pra mim, brother, você viu o Memphis ontem? Eu concordo com os Guilherme, que ontem ele correu pra caramba na seleção da Holanda e no Corinthians ele não corre. Ó, os 2 gols, eu vou narrar os gols pra quem não acompanhou. Por exemplo, o Memphis, ele tá na referência, ele tá ali. Tá aquele, no passinho dele. O passinho do Memphis, o passinho... Não vai narrar? Narra aí. Eu vou narrar a jogada, assim. Eu vou descrever. Vai descrever. Eu vou descrever a jogada. Esse momento icônico. Tava esperando uma narração. Aí é uma jogada do Gap, que, se não me engano, pelo lado esquerdo, ele faz jogada, cruza, o Memphis ali dentro da pequena área, oportunismo, se antecipa o zagueiro, tapa, gol. Segundo gol, jogada do lado direito, cruzamento vem, Memphis também, ele fica entre os 2 zagueiros, né? Ele fica nas costas do primeiro e se antecipa ao segundo. Dentro da pequena área, cabeçada, gol. É isso, esse é o estilo do Memphis. O lance é o seguinte, quem reclama que o Memphis não corre é porque nunca tinha assistido o Memphis jogar futebol antes. Esse é pura e simplesmente isso, Marcelo. Uma pequena patada em Silvio Luiz. Aprenda, Silvio Luiz. Eu falei pra você isso. É verdade. Eu falei isso pra você, mas você não me ouve. Aí teve que o Ranieri falar aqui pra você entender. É verdade. Mas uma histórico pergunta, Memphis Depay. Você que viu o jogo. É histórico mesmo. Os companheiros do Memphis na seleção holandesa... São um pouquinho melhores só. São melhores que os do Corinthians? Só um pouquinho. É uma boa seleção. Não é uma seleção assim... Vai pra Copa do Mundo, eu acho que pode figurar ali, chegar numas quartas de final, semifinal, mas não é uma seleção pra brigar por título. Eu tô perguntando isso porque isso influencia também no desempenho do atleta. Não, mas é muito melhor que o Corinthians, né? É muito melhor. Não tem nem como, né? E eu tô falando disso até pra gente falar do Neymar também depois, porque o Neymar, eu defendo essa tese, que o Neymar jogando ao lado de jogadores melhores, eu acho que ele vai desempenhar melhor, entendeu? Eu também acho. Como o Memphis. Eu vou pegar aqui... E a questão do número de gols também vai muito da dependência do jogador. O Neymar chegou a números que tem grandes jogadores da história da seleção brasileira que jogaram muito mais que o Neymar, que não tem os números do Neymar. Mas a questão não é jogou mais ou menos os Grilhos. A questão do Memphis, números são números frios. O cara virou então, o maior... mas aí... mas o Van Basten jogou muito melhor. Mas assim, o Van Persie vai jogou. na dependência. Agora, no atual elenco, não tem nenhum jogador que ilustre a chuteira de Van Basten, daquele time de 90 e de 80. Essa não é a questão. Até porque os gols eram distribuídos. Agora você tem um único jogador, um dos poucos jogadores ali que chamam a atenção, joga ali na referência, joga mais próximo do gol, o número de gols vai ser muito mais evidente se ele tiver pra qualidade. Se ele não tiver qualidade, você pode dar 40 bolas, ele vai errar 39. Nossa, mas a importância também do Nistelrooy naquela oportunidade era muito maior do que... Então você quer desmerecer o feito do meio que você não gosta dele. Não. Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana quando um jogador profissional chega a uma marca histórica. Isso tem que ser levado em consideração. Mas agora, o que... Eu não tô colocando o número, eu tô colocando a disposição dele em campo. O senhor tá arrumando desculpa pra não valorizar o número do cara. É o meu ponto de vista que o senhor não respeita. É um ponto de vista. Não respeita o jogador. Você respeita de todo mundo aqui, você não respeita a minha aqui. Nesse aspecto, não respeito mesmo. Então, mas assim, tem que não colocar. Respeito mesmo. É claro, tem que colocar aqui um ponto. Não lustra nem a chuteira do Van Nistelrooy. Você tinha falado do Van Basten, já mudou? Do Van Basten. É que o Van Basten eu já fui muito lá em cima, né? Então você errou. Muito lá em cima, né? O afã de criticar o cara, você até errou o nome que você estava Snyder, Robin, não joga igual. Ou joga. Vocês vão concordar comigo ou não? Mas eu acho que assim, a gente tem que comentar o futebol, a gente tem que comentar o futebol que a gente tem aqui pra falar, entendeu? Exato. Então eu vou falar assim, então se o cara é histórico, a gente não tem que colocar nos caras da história. Vamos colocar só agora na pobreza que é o futebol da Holanda agora. Não, eu tô assistindo, como que eu vou assistir hoje o futebol da Holanda e eu vou assistir o jogo inteiro da Holanda assim, nossa, eu assisti Bergkamp.
Nossa, eu assisti Cliver. Mas ué, se a gente não viu, não sei o quê. Se fosse, a gente não vê o Brasil. Eu tô assistindo o jogo hoje. Eu tô assistindo o que tem ali. Vocês estão colocando o Memphis como histórico. E é por números. Então mas ele é ou não é? Ele é ou não é? Só pra entender. Por números, sim. Mas então vamos analisar a história também. Ou você vai colocar só a conversa pro lado que lhe convém? Você tem que colocar pra história também. Não, mas o lance do jogador histórico, quem tá trazendo é você. Então vamos analisar aqui com o Cliver. O Cliver jogou muito mais bola que o Memphis. Vamos lá, eu vou analisar com o Gullit, eu vou analisar com o Van Basten, eu vou analisar com outros jogadores. Se nós vamos avaliar a história, então nós vamos colocar a história aí. Entendi. Aí quando você chega no Corinthians, você reclama dele e você tá comparando com Héctor Hernandes, com Kaique, com o Romero. Eu nunca comparei isso, porque senão seria maluco. Não, porque as críticas sempre... seria maluco. 100% das suas críticas ao futebol do Corinthians tem sempre ao Memphis. O problema do Corinthians é o Memphis. O Corinthians perdeu. Ele espera um jogo do Corinthians perder. Quando você vê que não tem conversa e não tem como atingir o que eu penso, você vai pra outras coisas que eu nunca citei. Eu nunca citei. Ele pistoleiro, eu nunca citei o pistoleiro. O que eu cito, nem os números dele, eu não posso brigar com os números. Isso é evidente. Bom. Agora, a disposição que ele escolhe jogo é diferente. Ele corre contra o Palmeiras. Mas você tem essa informação? Agora, não é informação. Eu vejo o jogo. Porque assim, quando você fala que ele escolhe jogo... Como diria eu vejo o jogo. Peraí, você falou que ele corre contra o Palmeiras, mas você acabou de reclamar no jogo contra o Palmeiras que ele não correu. Mas ele corre mais do que os jogos pequenos. Ele corre mais do que os jogos pequenos. Isso é evidente. Agora, vamos trazer só a escalação aqui da Holanda, porque o Danilo falou assim, a Holanda hoje é melhor do que o Corinthians. Obviamente. Mas assim, sinceramente, a seleção da Holanda tem jogadores bons, que eu gosto, mas não é uma Holanda... A Holanda de 1998, entendeu? Não é o Carrossel, não é. Então pra você ter ideia, Dumfries na lateral direita, De Vrij, Van Dijk e Ake. São bons jogadores, é o que a gente tem hoje. Mas a Holanda teve não sei quem, a Holanda teve... Cara, são os jogadores que tem hoje. E que pro panorama atual do futebol mundial, são bons jogadores. Aí você pega o Renders, o Schouten, que é do PSG, o Timber do Feyenoord, e aí na frente você tem o Gakpo e o Malen, que formavam o trio de ataque. Então, assim, o Gakpo é um bom jogador, ele é um bom jogador, mas se você começar com Snyder, não sei o quê, mas eu vejo o Gakpo e eu falo, o Gakpo é um bom jogador, consigo assistir futebol vendo, não, mas o Snyder, fulano, Beltrano, cara, eu tô assistindo futebol hoje, se não eu abro o YouTube, coloco lá Copa de 98. Então não venha com a notícia da história que ele fez, então não venha com a notícia. Mas ele fez história. Mas ele fez história. Então, mas nós vamos citar a história e vamos esquecer a história. Não, mas isso. Vou rasgar a história, Não tem nada a ver. O senhor tá querendo anular uma coisa. Isso aqui é testemunhal, não rasga, não. Isso aqui é, a história, indo embora, Eu analiso o rasgo testemunhal, cara. Vamos lá. Aqui, Esgriles está coberto de razão. Muita mídia e pouco futebol esse Depay. O povo tá comigo. Parabéns pro povo. O Héctor Hernandes e o Romero.